Dessa primeira série que nós estamos fazendo nesse novo ano, nós estamos considerando algumas realidades que muitas e muitas vezes nós experimentamos na nossa vida, ok? Nós estamos chamando isso de alguns gritos, que acontecem muitas vezes dentro de nós. Na semana passada nós vimos um dos gritos que ecoam na nossa alma, que é o grito do medo. E nós vimos que um dos efeitos desse medo, desse grito do medo em nós, é que nós tendemos a nos esquecer daquilo que Deus já fez em nosso favor. Nós temos a tendência de nos esquecermos dos feitos poderosos de Deus, ok? Na história e muitas vezes na nossa história. E essa afirmação, ela desperta um outro grito na vida de muitas pessoas, que é justamente o grito da incredulidade. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Quando nós olhamos ao redor, nós nos deparamos com uma sociedade que é bastante confusa ou bastante complexa, ok? Com relação a esse ponto da incredulidade. A nossa geração, ela é uma geração que pende do que eu chamo de incredulidade ingênua, melhor dizendo, para uma incredulidade incoerente. Pense bem, nós temos várias pessoas que afirmam que são ateus, que elas não acreditam em Deus. Nós temos pessoas que pensam que a fé, na verdade, ela é um mecanismo de manipulação de massas. Então, para algumas dessas pessoas, o fato de você estar aqui essa noite e o fato de você estar me ouvindo demonstra que você é uma pessoa ignorante, ok? Que você está se deixando manipular por um líder religioso, ok? Que quer fazer com que você haja e faça as coisas do jeito que ele diz para você agir e fazer as coisas. Tem essa mentalidade presente dentro da nossa sociedade. Nós temos pessoas que afirmam que não acreditam em nada, ou que só acreditam naquilo que a ciência pode comprovar, ok? Este grupo, ele não é capaz de perceber algumas coisas interessantes. Esse grupo está dentro disso que eu chamo de incredulidade incoerente, ok? Por quê? Porque ele não é capaz de perceber a realidade e a lógica presente nos mais variados elementos e nas mais variadas situações com as quais a gente convive diariamente e que requerem de nós fé, que está baseado na fé, ok? Ou, deixa eu usar uma outra palavra sem ser a palavra fé, porque a palavra fé é uma palavra bastante religiosa, Está baseada, por exemplo, na perspectiva da confiança. Não é verdade? Quem aqui já viajou de avião? Eu acho que várias pessoas. Levante a mão para mim. Quem já viajou de avião? Exato, muitas pessoas. Talvez a maioria das pessoas que estão conosco aqui já viajaram de avião. Você viaja de avião porque existe uma medida de fé em você. Não é? Existe uma medida de confiança em você. Se você não acreditasse que o avião ia levantar voo, ia realmente voar, você não ia entrar nele. Eu conheço pessoas que não viajam de avião, ok? Eu conheço pessoas que preferem viajar 3 dias, 4 dias de carro, do que entrar num avião. Ele não acredita que o avião voa. Não acredita, ok? Todos os dias nós precisamos de uma medida de confiança, de uma medida de fé, para a gente viver a nossa própria vida, para a gente acordar, para a gente começar o nosso dia, para a gente sair de casa, não é verdade? Dentro da sociedade existem pessoas que não vivem assim. Essas pessoas são consideradas enfermas, emocionalmente enfermas. Não conseguem sair de casa, não conseguem ter convívio social, ficam enfiados dentro de casa. Ela tem síndrome de pânico, ou então ela tem síndrome de algum tipo de fobia social, ok? Então existem pessoas assim, mas essas pessoas não são consideradas na sociedade como pessoas normais. Por isso eu chamo isso de uma incredulidade incoerente, porque a pessoa diz que ela não tem fé, mas é incoerente isso, porque todo mundo precisa de uma medida de fé, todo mundo precisa de uma medida de confiança, ok? Para viver a vida. Senão você não vive. Você está sempre exercitando isso. Você vai comer num lugar. Se você sentar num restaurante, você ficar pensando que a pessoa não lavou a mão, que a pessoa pode... Você não come. Mas quem é que entra no restaurante, senta e fica pensando que a pessoa, será que o cara que cozinhou lavou a mão? Não,
você come aquela comida certo de que está tudo correto, ok? E ainda bem, porque senão você não ia comer na maioria dos lugares, ok? Então, esse grupo, ele não é capaz de perceber essa realidade. Por outro lado, nós temos esse outro grupo, o grupo da incredulidade ingênua, ok? Esse grupo é formado por pessoas que entendem que é importante a gente ter fé. Mas a fé é, para essas pessoas, um elemento mágico, ok? Uma espécie de perspectiva etérea, onde se entende que a fé, pela própria fé, vai fazer algum tipo de diferença na vida da gente. Eu penso que quem melhor explicou isso para a gente, quem melhor definiu isso para a gente foi um artista brasileiro, ok? De um grupo chamado Paralamas do Sucesso, chamado Herbert Viana. Herbert Viana tem uma música dos Paralamas do Sucesso que chama Alagados. E numa parte da letra da música Alagados, ele diz assim: a arte é de se viver da fé, só não se sabe fé em quê. Ok? Essa é a turma da credulidade ingênua. Eu acho que o Herbert Viana conseguiu definir bem isso. A arte é se viver da fé. A gente precisa ter fé. Já ouviu gente dizer isso para você? Não, mas a gente precisa ter fé, né? Mas no quê? Não importa, desde que você tenha fé. Ok? Isso é uma credulidade ingênua, porque se acha que a fé pela própria fé é que vai fazer diferença. Assim, nós encontramos pessoas que acreditam nas coisas, por exemplo, as mais esquisitas, ok? Eu conheço pessoas, por exemplo, que elas acreditam que, porque elas usam uma determinada cor, então algumas coisas vão acontecer na vida delas. Algumas pessoas que acham que um determinado número, ok, vai fazer diferença na vida dela. Uma determinada pedra que ela coloque dentro da sua casa vai trazer uma energia positiva, um clima melhor, uma áurea, né? melhor. As pessoas acreditam nisso, ok? Aí essas mesmas pessoas que acreditam nisso dizem assim para mim: mas você é um cara tão inteligente, como você pode acreditar que na Bíblia, como você pode acreditar que a Bíblia é um livro que Deus inspirou e Deus fez os homens escrever? Como você pode acreditar nisso? Eu digo, e como é que você pode acreditar que um pé de coelho no seu carro traz proteção para você? Como é que você pode achar que uma ferradura na porta da sua casa vai trazer proteção para você? Como você acha que uma estátua de elefante colocada de costas dentro da sua sala vai fazer com que pessoas ruins que entram lá não tragam energia negativa para dentro da sua casa? Como? Veja, eu não estou criticando essas coisas, ok? Eu estou mostrando a incoerência disso. Como é que pode ser difícil você acreditar que um livro foi inspirado de alguma forma por um ser pessoal grande, poderoso, e você não ter dificuldade de acreditar nessas coisas? Então é uma credulidade ingênua. E no meio desses dois grupos, há pessoas que são parecidas com muitos de nós, que estão aqui essa noite. Pessoas, veja, eu não quero te ofender, ok? Mas pessoas que eu quero chamar de cristãos ateus. Ok? Cristãos ateus. Muitos de nós somos assim. Pode parecer meio incoerente, mas muitos de nós somos cristãos ateus. Sabe por quê? Porque nós afirmamos acreditar em Deus. Nós cantamos algumas músicas aqui, onde nós falamos isso. Nós afirmamos acreditar em Deus. Mas aquilo que nós afirmamos crer não tem interferência, muitas vezes, na nossa vida cotidiana. Então a gente fala de coisas sobre Deus, muitas vezes, e a gente afirma que a gente acredita nessas coisas, mas depois, no nosso dia a dia, não há uma conexão entre essas realidades que a gente diz acreditar com aquilo que a gente está vivendo. Então, muitas vezes nós somos cristãos na teoria, mas na prática, nós somos ateus. Agora, quando nós falamos de incredulidade, nós não estamos falando de algo que está restrito à perspectiva religiosa. Nós temos uma sociedade que é incrédula, por exemplo, com relação às instituições. Sim ou não? As pessoas não acreditam mais nas instituições. Se falar que é algo que tem a ver com uma instituição tradicional,
as pessoas dizem, não, isso, eu não acredito nisso, isso não funciona mais. Então as pessoas não acreditam no governo, as pessoas não acreditam no ensino, né, na escola, não acreditam. Nós vivemos um ambiente de incredulidade assim. Isso está inserido dentro da nossa cultura. Pessoas que não acreditam mais, por exemplo, nos relacionamentos. Já tiveram tantas frustrações que não acreditam mais que existam relacionamentos significativos, relacionamentos genuínos. E pessoas que estão descrentes, até mesmo de si. Não acreditam nem mais em si mesmas. Elas não acham que elas são capazes de fazer determinadas coisas. Então eu queria perguntar para você, como é que está a sua alma quanto a essa realidade? Será que o grito da incredulidade não ecoa dentro de você? Veja, como pastor, eu lido com muitas situações, quase que toda semana, eu sou procurado por pessoas, e eu tento ajudar essas pessoas a perceberem que elas podem crer em Deus, e que se elas fizerem isso, se elas acreditarem realmente em Deus, elas vão ser surpreendidas com o resultado. E eu gostaria de dizer para você que eu tenho 100% de sucesso nisso. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Hoje de manhã eu disse, essa não é a regra, ok? Mas também não é a exceção à regra. Eu converso com muitas pessoas e eu tento ajudar muitas pessoas, mas praticamente eu tenho muitas situações em que as pessoas, elas estão simplesmente desacreditadas delas mesmas. Pessoas que não acham que as coisas vão mudar. Elas acham que já fizeram de tudo e as coisas não mudaram. Então elas não acreditam mais que as realidades podem ser transformadas. Elas não acreditam que um determinado comportamento que elas possam ter seja transformado. Elas não acreditam que o casamento pode ser mudado, que um filho pode ser resgatado, pode ser alcançado. Ou seja, uma realidade de vida que as pessoas não acham que pode mudar. Elas olham ao seu redor e elas não acreditam que a vida pode ser diferente daquilo que elas estão enxergando. Então, nós temos diante de nós um novo ano começando. E aí eu queria fazer uma outra pergunta para você. Você acredita que há realidades poderosas, singulares, especiais, que podem ser vividas por você este ano? Você acredita que independentemente das circunstâncias, das situações, dos cenários, ok? Deus tem um propósito singular, especial, para a sua vida, para a sua história? Ou a incredulidade está gritando no seu coração? Então, como é que nós podemos identificar o grito da incredulidade? Como é que nós podemos lidar com esse grito? Se isso estiver acontecendo ou se isso vier a acontecer. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo em Marcos capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Eu vou me concentrar, eu vou dar uma olhada em algumas outras partes do texto de Marcos, ok? Mas eu vou me concentrar na narrativa que está registrada em Marcos 8, 14 a 21. Nessa narrativa nós encontramos um momento de Jesus com seus primeiros seguidores que poderá nos ajudar a lidar com o grito da nossa incredulidade. Veja, deixe-me colocar a narrativa que eu vou trabalhar com vocês dentro do contexto dela. Em Marcos capítulo 6, nós somos informados de que alguns dos primeiros seguidores de Jesus que haviam sido enviados por ele para realizar as obras do reino, a proclamação do reino, haviam voltado até Jesus, narrando para Jesus o sucesso que eles haviam obtido.
contando para Jesus que eles tinham proclamado o reino, que eles tinham curado pessoas, que eles tinham libertado pessoas. A partir daí, então, o que você vai ter ao longo da narrativa são uma série de situações, uma série de cenas que acontecem, sempre colocando um contraste entre a incredulidade de um lado e a fé desses seguidores de Jesus do outro lado. Então eles estão diante de Jesus e eles estão nessa tensão entre a fé que eles devem ter em Jesus e naquilo que Jesus propõe, aquilo que Jesus ensina, e a incredulidade. Para a gente silenciar o grito da incredulidade, de acordo com a narrativa que eu quero ver com vocês, nós precisamos fazer apenas duas coisas. Só duas coisas. A primeira delas é reconhecer. Tinha mudado, né? Mudei agora. Então a primeira delas é reconhecer os conceitos que modelam os nossos pensamentos. Veja, Jesus, o texto que nós vamos considerar, diz que Jesus, ele entra no barco com os seus discípulos. E aí ele faz uma advertência àqueles seus seguidores. O verso 15 diz assim, Marcos 8,15, que Jesus os adverte: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. A advertência que Jesus faz é uma advertência que passa pela mentalidade que era desenvolvida por Herodes e a mentalidade que era desenvolvida por esse grupo de homens chamados de fariseus. Então Jesus está falando para os seus seguidores que eles deveriam tomar cuidado com a maneira de pensar. Que o pensamento deles não deveria ser influenciado nem pela mentalidade de Herodes e nem pela mentalidade dos fariseus. Mas aí a gente percebe no texto que os discípulos acham que Jesus está falando aquilo porque eles têm um problema. O problema que eles têm é que eles esqueceram de levar pão para o barco. O verso 14 e o verso 16 mostra isso para a gente. Ok? Diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, e a não ser um pão que tinham consigo no barco. Então eles entraram no barco para fazer uma viagem e esqueceram de levar pão. E aí Jesus diz para eles: ei, tomem cuidado com o fermento de Herodes, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E a conclusão deles eles discutem entre si dizendo: é porque não temos pão. Jesus está dizendo: ei, se vocês forem comprar algum fermento para fazer pão, não compre o de Herodes, não compre o dos fariseus, não é um bom fermento. Ok? Não vai ficar um bom pão. Mas não é disso que Jesus está tratando com eles. A confusão que os discípulos fazem está baseada justamente no fato de que eles não haviam entendido o que acontecera em relação ao milagre da multiplicação dos pães que Jesus havia feito anteriormente a essa viagem dele. Se você mover a sua Bíblia para o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, versos 49 a 52, você vai ver que Jesus havia multiplicado os pães e que os discípulos, eles estão diante daquela situação da multiplicação dos pães, confusos com o que aconteceu. O texto então diz para a gente, a partir do verso 49 do capítulo 6, que Jesus havia mandado os discípulos para uma outra viagem, uma viagem anterior a essa de barco, e uma grande tempestade começou e Jesus veio andando sobre o mar. E aí eles pensaram que era um fantasma e gritaram, porque todos tinham visto Jesus andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. O texto diz que Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Veja, eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus, entre essa cena e a cena de Marcos 8 que nós estamos considerando, teve duas situações distintas que ele multiplicou pães.
A primeira, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. A segunda, ele multiplicou 7 pães para 4.000 pessoas. As duas vezes, Jesus não fez essa multiplicação assim, pegando os pães e dizendo: Pai, graças te dou por esses poucos pães, e aí começou a chover pão do céu e cair ao redor dele, ok? E os discípulos foram lá, pegaram todos aqueles pães que caíram e foram servir. Quando a gente lê a narrativa da multiplicação dos pães, a gente fica sabendo que Jesus deu graça por aqueles poucos pães, ele repartiu aqueles poucos pães e ele colocou um pedaço daqueles poucos pães na mão de cada um dos 12. E disse para eles: vão e sirvam a multidão. Lucas, como você serviria a multidão com um pedacinho de pão assim, na sua mão? Hoje eu fiz uma pergunta como essa para uma pessoa lá de manhã em Vinhedo, e a pessoa foi bem honesta, ela falou assim, eu acho que ela quis ser bem espiritual, ela disse assim: eu oraria, aí os pães iriam se multiplicar, então eu ia distribuir todos. Eu falei: esse é o problema, esse é o nosso problema. É que a gente acha que a coisa funciona assim. Primeiro Deus faz, então nós fazemos, com aquilo que Deus fez. Mas não é assim que acontece a multiplicação dos pães, ok? O texto nos diz que eles saem com aqueles pedaços pequenos de pães, e eles vão entregando para as pessoas. Se os discípulos, primeiros discípulos de Jesus, forem discípulos como eu sou discípulo, eu imagino que eles fizeram assim. Pega. Só que aí eu ia começar a perceber que alguma coisa estava acontecendo. À medida que eu arranco um pedaço de pão, o pão fica maior. Então, me conhecendo, à medida que eu vou constatando que isso está acontecendo, o que eu vou fazendo eu vou arrancando os pedaços cada vez maior. Porque eu começo a perceber que quanto maior o pedaço eu arranco, maior fica o pão na minha mão. É assim que acontece a multiplicação dos pães. Se eles estivessem com uma cesta, eles tiraram um pedaço de dentro da cesta e quando eles olharam tinha mais pães dentro da cesta. O que eu quero dizer é que o milagre acontece enquanto eles estão fazendo a ação. Ele não acontece antes da ação. Acontece enquanto eles estão fazendo a ação. E o texto bíblico nos diz que eles não entendem o que aconteceu. Nem eu entendo, ok? Você entende? Eu não entendo também, tá certo? Mas aconteceu. E eles estão confusos com relação a isso. Veja, a incredulidade é fruto da maneira que permitimos que o nosso pensamento seja influenciado. Por isso Jesus fala para eles, Jesus está tratando com eles sobre incredulidade, ele não está tratando sobre pão. Por isso Jesus diz para eles: ei, cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento dos fariseus. O que é o fermento de Herodes? O fermento de Herodes é a ideia que através de nosso próprio esforço, através do nosso próprio sucesso, das nossas próprias ações, é que a vida acontece. Deus é deixado completamente de fora da equação de Herodes. A gente vê isso na descendência de Herodes, no livro de Atos. Herodes, ele recebe o elogio, a ovação de uma nação que estava tendo problema com ele, e eles falaram: vamos dar uma elogiada no cara, dar uma maciada nele, né? E quando o Herodes faz o discurso deles, eles dizem assim: não é voz de homem que ouvimos, é voz de Deus, de um Deus. E o texto bíblico diz que um anjo toca em Herodes e ele cai morto, porque ele não deu glórias a Deus por aquilo que ele estava ouvindo. Veja, a mentalidade de Herodes é essa mentalidade de que eu faço a vida acontecer. Eu não preciso de Deus. Eu posso até dizer que eu acredito em Deus, mas Deus é alguém que está lá distante, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com Ele. Eu não preciso dele, porque eu sou capaz.
E o que é o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus é a ideia de que Deus existe, mas Ele não interfere diretamente em nossas vidas. Deus é um espectador, alguém que precisamos considerar, mas que nós não devemos esperar por sua relação direta com a nossa vida. Às vezes, nem achamos que devemos dar a Ele essa esfera. Para os fariseus, Deus não passa de um objeto de estudo, ou de alguém a ser recorrido depois que você já fez tudo. Então eu conheço pessoas que dizem assim: agora só nos resta orar. Já fizemos de tudo, agora só nos resta orar. Mas orar deveria ter sido o início do negócio, não o fim do negócio. Mas essa é a mentalidade religiosa, ok? A ideia de que a gente faz tudo o que a gente pode, e depois que não aconteceu nada, a gente então vai tentar ver se Deus interfere na coisa. A mentalidade do fariseu enxerga Deus e reconhece Deus e aprecia Deus no passado. Acredita que em algum momento do futuro a gente vai precisar estar com Ele. Por isso eu preciso crer nele hoje, para que eu possa ir para o céu. Mas não olha a realidade de Deus no presente. Um Deus que interfere na nossa história. O fermento de Herodes pode ser comparado hoje com o pragmatismo humanista, hedonista, que muitas pessoas vivem. Essa ideia de que a gente tem que desempenhar. E a gente desempenha em favor de nós mesmos. Com a nossa realidade, com a nossa capacidade, com a nossa força. Um judeu, estava conversando agora, segunda passada eu estive em Ribeirão Preto, eu estava com o meu sensei, eu estava conversando com ele estava me falando sobre um judeu que escreveu um livro que se tornou um best-seller nos últimos anos. Eu vou procurá-lo para ler. O livro chama Homos Deuses. E o judeu defende a seguinte tese: nós não somos mais homens sapiens. Nós somos deuses. Eu conheço isso de um jardim. Eu conheço a sibilar. Já de muitos anos atrás. Comam do fruto. Serão deuses. Essa é a mentalidade de Herodes. Eu não preciso de Deus porque eu sou Deus. O fermento dos fariseus, nós podemos comparar hoje com a religiosidade que tem forma, mas está ausente de poder. Como eu disse, onde Deus é alguém que faz parte da nossa vida religiosa, mas que não faz parte da nossa vida pública. Deus faz parte do nosso domingo, mas não faz parte da nossa segunda-feira. Faz parte de um compartimento da nossa vida, mas não da vida como um todo. Então, para que nós possamos vencer o grito da incredulidade, nós precisamos entender primeiramente quais fermentos estão levedando o nosso pensamento, para que nós possamos rejeitá-los. E como é que a gente faz isso? Nós fazemos isso levando a sério, através de uma obediência prática, aquilo que a palavra de Deus nos revela. Veja esse texto que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz assim: pois embora vivamos como homens, veja, nós vivemos como homens. Se o evangelho te alcançar, se você entender que existe um Deus bom que criou um mundo bom e perfeito, nós nos rebelamos contra Ele interferiu na nossa rebelião, se fazendo um de nós, morreu numa cruz, ressuscitou, e você se submete ao governo dele, a realidade do reino de Deus começa a acontecer na sua vida, mas você continua sendo um ser humano, você não é um anjo, ok? Você não foi transformado em anjo.
Então Paulo diz aqui, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Ele diz, oi, nós somos seres humanos e continuamos vivendo aqui, mas nós não usamos mais os recursos dessa presente era má. Ele diz, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão, todo fermento, seja de Herodes, seja dos fariseus, que se levantam contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, uma vez que o Evangelho nos alcança, os nossos pensamentos precisam ser modelados agora pelo fermento do reino de Deus. Esse é o fermento, essa é a mentalidade que precisa começar a desenvolver na nossa mente. E como é que é essa mentalidade? Como é o fermento do reino? Ele é visto em Jesus. A maneira que Jesus Cristo nos mostra que a vida deve ser pensada e que a vida deve ser vivida. Veja, eu quero ir para Marcos capítulo 4 para mostrar algo bem interessante para vocês. Nós temos 3 cenas aqui de barco, ok? De tempestade, tá certo? Ou de mar. Não é? Marcos capítulo 4 é a primeira. Marcos capítulo 4 mostra para a gente os discípulos num barco enfrentando uma grande tempestade, e o texto nos diz, nos versos 37 e 38, assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Veja só o que está acontecendo. Os discípulos estão no barco com Jesus, e uma grande tempestade está acontecendo. E os discípulos fazem aquilo que talvez a maioria de nós certamente pensaríamos em fazer. Vamos acordar Jesus? Vamos recorrer a Jesus. Jesus estava dormindo, eles acordam Jesus. Jesus manda a tempestade se silenciar, manda as ondas ficarem calmas. Depois ele vira para eles e diz assim: por que vocês são tão tímidos assim? Por que vocês não têm fé? Mas veja, eles não tiveram fé? Eles não acordaram Jesus? Não buscaram Jesus? Bom, para Jesus eles não tiveram fé. Por que sois assim tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Então qual é a questão? A questão é que Jesus está entendendo que aquela tempestade não podia fazer nada com eles. Veja o que faz Jesus dormir num barco, no meio de uma grande tempestade. Alguns comentaristas bíblicos dizem assim: Jesus estava muito cansado. Ele estava tão cansado que ele estava dormindo, mesmo com uma grande tempestade. Eu não acho que é por isso que Jesus estava dormindo, porque ele estava muito cansado. Certamente ele devia estar cansado para estar dormindo. Mas sabe por que eu acredito que Jesus estava dormindo naquele barco? Porque no reino de Deus, que está em Jesus, não tem tempestade. A tempestade é externa. Internamente não tem tempestade nenhuma. Há 2 tempestades ali. Uma é aquela externa, a outra é a que está dentro dos discípulos. Seu medo, sua timidez. Isso acontece conosco o tempo todo. Nós lidamos com tempestades, com situações ao nosso redor, com lutas ao nosso redor. O Carlos hoje, conduzindo o tempo de adoração, falou a respeito disso. Não é isso que nos diferencia de qualquer outra pessoa. Nós temos lutas, nós temos tempestades, nós temos problemas, nós temos dificuldades, todos nós temos. Se o Evangelho te alcançar, você vai continuar tendo. O que diferencia é internamente. Internamente, o reino de Deus chegou, e no reino de Deus não há tempestade. Eu não preciso ficar angustiado, atribulado. Eu posso dormir no meio da tempestade.
Jesus está dormindo porque ele simplesmente confia plenamente no seu Pai. Ele está descansado no Pai. Jesus tem fé. Ok? Ele tem fé. Ele pensa de uma maneira diferente. O Pai está conosco. Ele está cuidando de nós. Ele tem uma história conosco. Por que vocês são assim tímidos? Então, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer para vencer a incredulidade, para silenciar o grito da incredulidade, é começar a considerar qual é o fermento que leveda os meus pensamentos. O Evangelho pode ter me alcançado, pode te alcançar, mas se a sua mente não for mudada, se a sua maneira de pensar não for mudada, se você não começar a pensar com a mente do céu, se você continuar sendo contaminado pela mente, pelo fermento, seja de Herodes, da independência, da sua própria capacidade, seja dos fariseus, da religiosidade, você vai continuar sob o efeito da incredulidade. Mas eu disse que nós precisamos fazer duas coisas. Então a primeira é essa, e a segunda é considerar as ações de Deus em nossa vida. Veja o texto, voltando para Marcos capítulo 8, o texto diz para a gente que Jesus, percebendo a discussão que eles estavam tendo sobre não ter pão, lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam, não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Deixa eu traduzir isso aqui, ok? Essa conversa de Jesus. Jesus está dizendo assim: mas, gente, quem é que está falando de pão aqui? Quem que precisa de pão? Vocês não lembram, não? Quando tinha 5.000, quantos pães vocês tinham? 5. Então, e quando tinha 4.000, quantos pães vocês tinham? 7. Então, vocês ainda acham que eu estou falando de pão? Só para vocês terem ou não ter pão? A quantidade de pão aqui é o que menos importa nesse negócio. Vocês não entenderam ainda, não? É isso que Jesus está falando. Eu não estou falando de pão. Eu sei acessar os recursos do meu Pai. Eu não tenho problema com isso. Não é disso que eu estou falando. Ô, acorda, alô. Eu estou falando de outra coisa. É muito interessante isso. A maneira de Jesus lidar com a incredulidade dos discípulos e a maneira de Jesus lidar com a nossa é nos chamar a atenção, mediante a sua palavra, para o que Ele tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas. É muito interessante isso. Jesus, quando vê eles discutindo sobre, depois que ele fala: ei, toma cuidado com o fermento de Herodes, toma cuidado com o fermento dos fariseus, e ele vê eles discutindo sobre não ter pão, o que Jesus faz não é explicar para eles o que é o fermento de Herodes e o que é o fermento dos fariseus. Quem explicou aqui fui eu. Não foi Jesus, eu que expliquei para vocês o que é o fermento de Herodes e o que é o fermento dos fariseus. Jesus com eles, ele não deu nenhuma explicação. O que ele fez para minar a incredulidade deles? Ele fez com que eles se lembrassem dos feitos de Deus. Ei, vocês não se lembram? Quando haviam 5.000 homens, e vocês tinham só 5 pães, o que aconteceu? Eles foram alimentados. Com 7 pães, diante de 4.000 pessoas, o que aconteceu? Eles foram alimentados. Lembrem-se dos feitos de Deus. A incredulidade nos leva a discutir sobre as coisas de Deus, ao invés de realizarmos as obras do Pai. Quando a gente começa a discutir muito sobre o que Deus faz ou o que Deus deixa de fazer, sobre como as coisas são ou deveriam ser,
é sinal que nós estamos ocultando incredulidade no nosso coração. A gente não tem coragem, não tem fé para fazer as obras do Pai. E aí a gente fica discutindo sobre o que foi feito, como foi feito, se deveria ter sido feito, se ainda é feito. É isso que nós fazemos. A incredulidade é o resultado de vermos sem enxergarmos, de ouvirmos sem escutarmos. Ou seja, o que nós aprendemos fica na teoria, não é levado para a prática. Isso é o que significa ter olhos e não ver, ter ouvidos e não ouvir. O que nós aprendemos não é levado para a nossa vida, não é levado para a nossa prática. Eu gosto desse texto de Tiago, capítulo 1, versos 22 a 24. Ele explica bem isso para a gente. Veja o que o texto diz. E deixa eu fazer um parênteses, ok? Esse livro foi inspirado por Deus. Isso significa que houve uma interação de Deus com aqueles homens que registraram as palavras que estão aqui. Eles não registraram essas palavras aleatoriamente. Cada termo escolhido é exatamente o termo que deveria ter sido escolhido. Cada construção e estrutura no original é exatamente a construção e a estrutura que o Espírito Santo de Deus queria que estivesse do jeito que estava, para que a comunicação de Deus fosse exatamente aquela. Preste atenção no que Tiago diz. Ele diz assim: sejam praticantes da palavra. Sejam praticantes da palavra. Ele não diz, sejam estudantes da palavra. Ele diz, sejam praticantes da palavra. Mas nós transformamos o ser praticante em ser estudante. O Espírito Santo não escolheu a palavra sejam estudantes, ele escolheu a palavra sejam praticantes. Sabe por quê? Porque você pode ser um estudante sem praticar, mas você não pode praticar sem estudar. Para você praticar a palavra, você precisa estudar a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Mas você conhece a palavra para praticar? Mas estudar não significa necessariamente que eu tenha que praticar. Eu não acredito que essa palavra está aqui aleatoriamente. Eu acredito que o Espírito Santo soprou no ouvido de Tiago essa palavra. Praticar. Ele falou, não, ele estava escrevendo estudar. Ele falou, não, praticar. Agora veja, vamos continuar lendo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Sermos apenas ouvintes das Escrituras, sermos apenas leitores das Escrituras, sermos apenas estudantes das Escrituras, sem praticar na vida aquilo que as Escrituras nos dizem, é um engano que nós estamos fazendo conosco mesmo. Ele diz, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Veja, o que Tiago está nos dizendo é que as Escrituras é como um espelho para nós. Se o reino de Deus nos alcança, se o Evangelho nos alcança e nós estamos no reino, quando a gente abre as Escrituras e a gente lê as Escrituras, nós nos vemos nas Escrituras. As Escrituras mostram para a gente realmente como nós deveríamos ser, como nós devemos ser. Mas aí ele diz, se eu vejo como eu devo ser e eu saio e eu não vivo como eu devo ser, eu não pratico aquilo que as Escrituras me mostrou, eu sou como uma pessoa que olhei no espelho, vi quem eu sou e depois eu saio e me esqueço da minha aparência. Eu me esqueço de quem eu sou. Isso acontece muitas e muitas vezes conosco.
Nós lemos as Escrituras mostram para a gente agora quem nós somos, ou quem nós podemos ser em Cristo Jesus, nossa nova natureza, a herança que nós temos nele, que nós somos pessoas que podemos perdoar, que podemos amar, que podemos servir. E aí a gente não pratica essas coisas, e logo nós esquecemos de que essas coisas são quem nós somos. Não são coisas para que a gente saiba sobre elas. São coisas que definem quem somos. 1 João capítulo 4, João diz, eu vou ler, capítulo 4, verso 17 diz: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Preste atenção nisso. Porque neste mundo, não no outro, não depois que você morrer, não no porvir, não quando o reino chegar na sua plenitude, mas neste mundo, porque neste mundo somos como Ele é. Neste mundo nós somos como Jesus é. Neste mundo nós somos como Ele. Então é assim que você é, essa é a sua identidade, essa é a minha identidade. A humanidade de Jesus é a minha humanidade, é a sua humanidade, é o seu modelo, é quem você é, ou é quem você deve ser. E as Escrituras nos mostram isso. Mas se eu leio as Escrituras e eu conheço essas coisas, mas depois eu não as pratico, eu me esqueço delas. Se nós ouvimos as palavras de Jesus, experimentamos o seu agir, mas isso não muda a nossa prática de vida, o resultado é que logo nós iremos perder o que nós aprendemos. E sabe o que vai acontecer em seguida? Nós vamos começar a discutir sobre Deus, sobre o que Ele diz, sobre o que Ele diz é do jeito que Ele diz mesmo. E o nosso coração vai se endurecer. A gente começa a... Veja, quando você lê nas Escrituras, Jesus dizendo assim, ei, perdoe. Quantas vezes eu perdoo meu irmão? 70 vezes 7, perdoe. Qual é a prática que Jesus quer? Perdão. Aí a gente não pratica. O que é que a gente começa a fazer? Mas 70 vezes 7, mas é o mesmo pecado? É para perdoar o mesmo pecado, 70 vezes 7? Mas é 70 vezes 7 no mesmo dia ou é 70 vezes 7 na semana? Ou é 70 vezes 7 durante o ano? Entende? A gente começa a discutir sobre perdão. Mas o que Jesus está ensinando é pratique o perdão. Perdoe. Simples. Simples, assim, perdoe. Ame. Ame o seu inimigo. Qual é a ordem? Amar. Mas quem é o inimigo? Essas coisas, elas vêm quando nós não estamos praticando a palavra, dá para perceber? Quando a gente pratica, nós não ficamos com essas discussões aleatórias. Elas acontecem quando a gente não pratica. Quando a gente não pratica, a gente começa a discutir essas coisas, essas pendências, que não nos levam para lugar nenhum. E com o passar do tempo, o nosso coração vai endurecendo cada vez mais. No começo a gente começa a ouvir, e a gente começa a dizer, nossa, eu preciso fazer, mas a gente não vai praticando, o coração vai se endurecendo, e a gente ouve, e a gente diz assim, fulano devia estar aqui para ouvir isso. A questão que nós precisamos observar aqui com relação aos discípulos é justamente essa. Como eu mostrei para vocês, os discípulos, eles já haviam experimentado o poder de Jesus operando através da vida deles, Marcos 6,30. Eles haviam voltado a Jesus e haviam contado para Jesus tudo aquilo que eles haviam feito. Eles haviam multiplicado os pães. Jesus multiplicou os pães através deles. Jesus não multiplicou os pães para eles. Jesus multiplicou os pães através deles. Eles levaram. Eles viram aquilo acontecendo 2 vezes. Mas eles entram no barco e eles estão
influenciados pela incredulidade. Eles não entendem o que acontece, o que aconteceu. Eles estão sob a influência de um fermento que não é o fermento do reino. E por isso eles estão limitados na sua compreensão. A incredulidade é o resultado de acharmos que Deus precisa ser explicado para ele poder ser crido. Não é assim. Se você acha que você precisa de explicação sobre quem Deus é para crer nele, você nunca vai crer nele. Sabe por quê? Porque Deus é um ser infinito e a sua mente finita jamais vai ser capaz de compreendê-lo. Eu não sou capaz de compreender. As Escrituras vivem falando isso para a gente. O amor de Deus é incompreensível. A paz de Deus excede todo entendimento. As Escrituras vivem dizendo para a gente, nós não vamos entender esse negócio. Se você não entende, maravilha, bem-vindo ao grupo. Okay? Fique tranquilo. Veja, com isso eu não estou desconsiderando a razão. Eu estou apenas colocando ela no lugar que ela tem que estar. No reino de Deus, a fé nos leva ao conhecimento, e não o contrário. Não é o conhecimento que vai me levar à fé, é a fé que me leva ao conhecimento. Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Porque aquele que o busca tem que crer que ele existe. E que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a revelação de Deus para nós, que traz compreensão de quem Deus é produto da fé que Deus gera na nossa vida. No reino de Deus, fé nos leva ao conhecimento. Eu quero mostrar esse texto do apóstolo Paulo e ir caminhando para o fim daquilo que eu quero compartilhar com você essa noite. Em Romanos 12:2, Paulo diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele começa dizendo para a gente não tomar um padrão, não se amoldar. A palavra no grego para amoldar significa você não imitar, não fazer uma imitação, ok? Já brincou de imitação? A pessoa faz uma pose de estátua e você também tem que fazer igual ela. Essa é a ideia no grego. Não faça a mesma pose, ok? Que o fermento de Herodes, o fermento dos fariseus apresenta para você. Ele diz que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. No original, isso está no passivo. Nós não somos a ação, o sujeito de ação nesse verbo. Nós somos aqueles que recebem a ação. Nós temos que nos deixar sermos transformados. Essa transformação vem como? Através da renovação da nossa mente. A palavra transformar, no grego, é a palavra metanoia. E significa mudar algo de um estado para o outro de maneira fundamental e completa. Esse é o sentido da palavra metanoia. O verbo aí, na verdade, é um verbo, né? Aí é metamorfó. Da onde vem a palavra metamorfose. Metanoia é o substantivo, né? Transformação. Mas aqui é um verbo. O verbo tem essa ideia, esse sentido, de uma transformação, de uma mudança, de um estado para o outro, de maneira fundamental e completa. Então veja, Paulo está falando da mesma coisa que Jesus, ele está falando de pensamento. Mude o seu pensamento definitivamente, deixe o seu pensamento ser mudado definitivamente, fundamental. De forma fundamental e completa. Em outras palavras, ele está dizendo, mude os seus fundamentos, pare de pensar com a mente do presente século, pare de pensar com a mente dos fariseus, pare de pensar com a mente de Herodes, e passe a pensar completamente com a mente do reino, com a mente do céu. Para quê? Aí vem a outra palavra. No grego é a palavra dogmatzen.
Essa palavra no grego, é um verbo que tem uma força que na nossa língua a gente não consegue colocar. E aí a NVI, essa tradução que a gente usa, ela fez algo bem interessante. Ela transformou uma palavra em duas, para poder tentar explicar o que o verbo dogmatzen está dizendo. Ela transformou em experimentar e comprovar. No grego é uma palavra só. Certo? Não tem experimentar e comprovar, é uma só. Experimentar e comprovar é dogmazo. O que significa? Significa provar por meio de teste. Ou aceitar como aprovado após um teste. Então veja que é algo que é prático. Ok? Você testa. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, as realidades do reino são testadas. São experimentadas, elas são práticas. Elas não são teóricas. A construção da frase no original vai apontar para a gente o propósito ou o resultado de algo. Ou seja, eu sou renovado na minha maneira de pensar, para que eu possa experimentar, para que eu possa testar a realidade do reino. É assim. Teste, para você ver. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: para você saber que você ama, você tem que amar. Ame. Teste o amor. As Escrituras nos dizem que Deus derramou o amor dele no nosso coração. Paulo está dizendo, teste isso. Ame um inimigo. Deus nos deu capacidade para perdoar. Não é estudar sobre o perdão que vai fazer você perdoar. É você testar isso. Teste isso. Você vai ver como você é capaz. Teste. Essa semana eu orei por um cara lá na academia. Estava com um problema no cotovelo. Eu estava treinando lá, fazendo um exercício, ele veio, ei, eu posso revezar com você? Eu falei, pode. Eu estava usando todos os tijolos da máquina e tinha colocado uma anilha a mais lá, né? Eu falei para ele, ó, do lado de lá tem uma anilha, tá, ok? Ele falou, você quer deixar ou quer tirar? Eu falei, não, pode tirar, eu vou diminuir aqui também. Não vou deixar zerado, não. Aí ele falou, eu estou com o meu cotovelo danificado, né, machucado. Ele usou outra palavra lá, que agora eu não lembro. Aí eu falei para ele, beleza. E deixei para lá, era a minha última série, eu fiz, e depois fui fazer outro exercício e fui embora. Quando eu estava indo embora, eu falei, nossa, o cara, zoado é a palavra, estou com o meu cotovelo zoado. Eu falei, cara, o cara falou para mim que está com o cotovelo zoado e eu nem orei por ele. Aí eu pensei, falando com Deus, né, pensei, mas eu sempre vejo ele na academia, da próxima vez eu oro. Aí o Espírito Santo me falou, por que da próxima vez? Eu tinha andado 1,5 quarteirão, aí eu voltei para a academia. Aí eu fui até ele. Eu estava conversando com uma moça, eu disse, ei cara, beleza? Você falou para mim que está com o seu cotovelo zoado, né? Ele falou, qual que é? O direito. Eu falei assim, beleza, deixa eu ver. Ele falou, nossa, ganhei um massagista, hein? Eu falei, não, eu não sou um massagista, eu sou um seguidor de Jesus. Você vai ganhar algo melhor do que uma massagem. Eu vou orar por você, Jesus vai te curar. Ele pode te curar. Aí eu orei por ele, ali no meio da academia. Eu falei para ele, está doendo? Ele disse, não está doendo, só dói quando eu faço um exercício pesado, né? Então por isso que eu falei, cara, então, na próxima vez que você vier treinar, faça um exercício pesado, para você ver se vai estar doendo, ok? Você pode se surpreender. E eu fui embora. Veja, a nossa questão, queridos, com relação a coisas assim, é que nós não testamos. Isso é dogmazo. Ore pela pessoa. Converse com ela. Perdoe-a. Ame-a. Faça. Esse livro não é um livro de teoria. Ele é um livro de prática.
Ele não é um livro para você saber sobre coisas. Ele é um livro para você praticar as coisas. Para você viver a sua vida. Essa é a ordem. O grito da incredulidade, ele é silenciado quando nós assumimos a mentalidade do reino de Deus como a mentalidade normal para a nossa vida. Quando nós olhamos para a vida de Jesus e a gente diz assim, é assim a vida de um ser humano. Jesus, ele fez duas coisas aqui. Ele fez muitas coisas, né? Mas ele fez duas coisas aqui. Ele mostrou para a gente a verdadeira natureza do Pai. E ele mostrou para a gente como um ser humano é, de verdade. Um ser humano de verdade é como Jesus é, encarnado. O Pai é quem Jesus mostra para a gente que Ele é. Eu sou professor de teologia. Eu dou aula num seminário. Eu tenho mestrado. Mas o que Deus me ensinou ao longo dos meus 30 e tantos anos andando com Ele, é que se aquilo que qualquer pessoa fala sobre Ele, não passar pelo crivo do que Jesus mostra sobre Ele, o que a pessoa falou está errado, o que Jesus me mostra está certo. Ah, mas Calvino disse. Então, o que Calvino disse está certo é porque Jesus revela que é daquele jeito. Mas se Calvino disser alguma coisa que Jesus não revela daquele jeito, Calvino está errado. Jesus está certo. Lutero está errado. Jesus está certo. Se eu falar qualquer coisa que não se comprove com aquilo que Jesus me mostra sobre quem Deus é, eu estou errado. Jesus está certo. Jesus é a teologia perfeita. Ele é a revelação plena do Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é a expressão exata de quem o Pai é. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo como o Pai realmente é. Jesus me mostra que Deus é um Deus que perdoa, que Deus é um Deus que ama, que Deus é um Deus que cura, que Deus é um Deus que salva, que Deus é um Deus que liberta. Esse é o Deus que Jesus revela. Tem alguns textos na Bíblia que eu gosto bastante, porque ele tira de nós todo o conforto que a gente poderia ter, apesar da gente muitas vezes argumentar, ainda assim. Um deles é quando Jesus, ele se depara com os discípulos que não conseguiram expulsar o demônio de um menino. Eu gosto muito desse texto, sabe por quê? Porque Jesus foi lá e expulsou o demônio. Sabe o que ele me ensina? Não há demônio que não possa ser expulso. É isso que ele me ensina. Jesus é a teologia perfeita. Nós ficamos argumentando nas nossas falhas. Mas Jesus não me dá direito a isso. Se Jesus não tivesse expulsado o demônio, a gente teria todo um arcabouço para ficar discutindo sobre demônios que não podem ser expulsos. Mas todo demônio é expulso por Jesus. Eu gosto desse texto porque os discípulos não conseguiram expulsar os demônios. E sabe o que eles fizeram? Eles foram a Jesus. Eles não ficaram conformados, eles disseram: Senhor, por que não conseguimos fazer? Outro texto que eu gosto muito é aquele texto em que Jesus, é levado a Jesus um cego, e Jesus toca nos olhos dele, e diz: você está enxergando? Ele fala: acabei de ficar míope. Vejo os homens. Ele é míope porque assim, se eu tirar o óculos, eu vejo vocês tudo do jeitinho que o cego falou. Vejo vocês como árvores, ok? Vejo todo mundo assim com a cabecinha, tudo. Sabe aquela arvorezinha que a gente desenha quando é criança, né? Vocês ficam tudo desse jeito, aí eu ponho o óculos, fica todo mundo certinho. Sabe o que Jesus fez? Tocou nos olhos dele de novo. E ele enxergou plenamente. Eu gosto desse texto. Sabe por quê? Porque ele tira toda a desculpa
de que é a vontade de Deus que você fique do jeito que você está. É a vontade de Deus que você tenha a enfermidade que você tem. Jesus não tocou nos olhos daquele homem e ele foi restaurado e Deus, um pouco, e ele disse para ele, ok, a vontade de Deus é que você não enxergue perfeitamente. Ele não disse isso. Jesus não me dá o direito de olhar para uma pessoa numa enfermidade e dizer para ele assim, é a vontade de Deus que você seja doente do jeito que você é. Porque Jesus nunca deixou de curar qualquer pessoa que foi até ele. Então eu preciso ter um outro argumento. Um outro argumento. O meu argumento é, eu preciso ir a Jesus. Eu preciso voltar nele. Eu preciso orar. Eu preciso de intimidade maior. Jesus tem 100% de intimidade com o Pai. Encarnado aqui. O Filho só faz aquilo que ele vê o Pai fazer. 100%. Então, se coisas não acontecem, eu não posso atribuir a desgraça a essa é a vontade de Deus para você. Veja, eu não estou dizendo que Deus não tenha controle, ok, sobre as coisas. Deus tem todo o controle. E Deus pode usar qualquer circunstância. Mas Deus ter controle e usar qualquer circunstância não é a mesma coisa de dizer que aquela é a vontade de Deus para a vida daquela pessoa. Não é a mesma coisa. Isso é fermento dos fariseus. Eu preciso ir buscar uma vida de intimidade maior com o Senhor, maior com Deus. Gastar mais tempo na presença dEle, dizer para Ele, Senhor, aquela pessoa veio a mim porque ela esperava encontrar a Ti, mas ela só encontrou a mim. Ela não encontrou o Senhor. O Senhor não fluiu de mim, sua vida não fluiu de mim, como deveria ter fluído. As pessoas iam a Jesus porque elas encontravam Deus em Jesus. Era um homem que estava encarnado ali. É Deus, mas num ser humano. Elas não iam a ele dizendo, ei, vamos em Jesus porque Jesus é Deus. Eles iam a Jesus dizendo, ei, vamos a Jesus porque Jesus tem Deus. Ele nos leva a Ele. Rabi, sabemos que és da parte de Deus, porque somente quem é da parte de Deus pode fazer as obras que o Senhor faz. É isso que Nicodemos diz para ele. Então, eu e você precisamos aprender a pensar com a mente de Deus. E eu e você vamos pensar com a mente de Deus quando a gente começar, diante das nossas limitações, nos lembrarmos do que Deus já fez, do que Ele já realizou. Lembrar Jesus perguntar para você, ei, você se lembra aquela época na sua vida assim? Lembra o que eu fiz? Lembra como foi? Lembra o que aconteceu? Aí nós lidamos com a nossa incredulidade. O grito da incredulidade é silenciado quando nós assumimos a mentalidade do reino como uma mentalidade normal para a nossa vida. Não uma exceção. Normal. Não apenas como um conceito, mas como aquilo que deve determinar a nossa experiência de vida. É assim que eu devo viver. Certa vez eu li um livro de um homem chamado, era um avivalista, Leonard Ravenhill, acho que é o nome dele. E ele diz assim no livro dele, cada um experimenta a medida de Deus que deseja experimentar. Talvez você possa satisfazer com uma pequena medida da vida de Deus se manifestando através de você. Eu não. Não é isso que eu quero para mim. Quando eu leio esse livro, e eu leio aquilo que Deus vive com os homens e as mulheres narrados aqui, eu quero isso para mim. Se Enoque andou com Deus,
e foi tomado, por que eu não posso andar com ele e ser tomado? A lógica das Escrituras é essa. Tiago diz assim: Elias orou para que não chovesse, e não choveu. Elias é homem como nós. A lógica de Tiago é: ei, você também pode fazer. Porque Elias era como você. Cada um tem a medida de Deus que deseja ter. Mas sabe qual é a medida que Jesus quer que você esteja? Que você tenha, que eu tenha? Ele diz para nós isso em João capítulo 7. Ele diz assim: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. E João diz, ele estava se referindo ao Espírito Santo que ainda não havia sido derramado. Essa é a medida que Jesus quer de Deus em mim e em você. Uma medida tamanha que ele flua de nós. O Espírito Santo não foi te dado para ficar em você, ele foi te dado para fluir de você. Fluir de mim. Para o bem do mundo. Mas isso não é teórico. É prático. Então, já que eu falei de tanta prática, né? Eu tenho que terminar hoje com um praticar, ok? Então eu quero propor 3 coisas para você. Primeiro, ao longo dessa semana, tire um tempo dentro da sua agenda para avaliar sobre qual dos fermentos sua vida tem sido influenciada. Fermento de Herodes, o fermento dos fariseus ou o fermento do reino? O que influencia os seus pensamentos? Tire um tempo para você pensar. Tire um tempo para você refletir sobre isso. Mas eu não estou falando sobre a questão espiritual apenas, ok? Eu estou falando sobre a sua vida. Qual é a mentalidade que te influencia no seu trabalho? Qual é a mentalidade que te influencia no seu casamento? Qual é a mentalidade que influencia você nos seus relacionamentos? Qual é a mentalidade que influencia você ao lidar com uma pessoa que se opõe a você? Ok? É para a vida. Segundo, dedique tempo lendo, meditando e praticando aquilo que a palavra de Deus revela a você. Dedique tempo. Você precisa praticar esse livro. Mas para praticar esse livro, você precisa estudar esse livro. E para estudar esse livro, você precisa ler esse livro, ok? Veja, nós somos enganados, gente, muitas vezes. Eu converso com muitas pessoas e elas dizem assim para mim. Agora eu estou vendo a minha esposa dizendo assim: amor, você já tinha falado que tinha acabado. Você fez outro sermão. As pessoas dizem para mim assim: mas eu não leio a Bíblia porque eu não consigo entender. Lembre-se da semana passada. Você não lê para entender, você lê para reconhecer. Primeiro, conhecer a voz do Pai. O entendimento vem como consequência disso. Ok? Aí pessoas dizem assim: nossa, mas a Bíblia é um livrão, né? Aquele ali é mais grosso ainda que o meu. Além de ter muita coisa, ainda é 2 colunas, né? Em cada página, né? Coisa assim, né? Bastante coisa, né? Cara, isso tudo é uma ilusão, rapaz. Ontem, antes de dormir, eu falei: vou ler Hebreus. Em 30 minutos, eu li o livro de Hebreus inteiro. 13 capítulos. 30 minutos de leitura. Eu li todo Hebreus. Esse mês de dezembro, eu falei: vou ler Salmos. Eu li os 150 Salmos. Ok? 150. 10 Salmos por dia. Rapidinho. E o 119? 119 eu li 10 versículos. Ok? Por dia. Eu acabei rapidinho. 17 dias. Eu li os 150 Salmos. Então,
é uma mentira esse negócio de que a Bíblia é muito cansativa, a Bíblia é muito grande, a Bíblia é... Não é. Agora, não adianta só ler. Você tem que praticar. Então, quando eu leio algo aqui, por mais maluco que seja, eu quero praticar. Eu falo, uau, olha como é esse negócio. Eu só tive uma experiência de ressurreição na minha vida. Essa eu não contei ainda para vocês, né? Pois é, eu ressuscitei um passarinho. Foi a minha única... Eu nem sei se ele estava desmaiado, na verdade, ou morto, né? Mas foi a minha única experiência. Mas vejam, foi experimentar, ok? Eu estava na academia, entrou o passarinho, e o passarinho ficou voando desesperado, de repente ele pá! Bateu assim no vidro lá em cima e tum, caiu lá embaixo. Aí o pessoal começou a falar, ai, tadinho, ele morreu, ai, tadinho, ele morreu, está morto, né? Aí pegamos um passarinho assim, ele estava caidinho assim. Aí eu botei a minha mão sobre ele e falei, em nome de Jesus, passarinho, voe. É verdade. Aí, de repente, ele levantou e saiu voando. Foi embora, ok? Sei lá se ele ressuscitou, estava desmaiado, né? Acho que ele estava mais para desmaiado. Mas o que eu quero mostrar para você é que não importa muito, ok? O que importa é o seguinte, se você leu aqui, você vai lá e você faz. Não importa se vai dar o resultado ou não, você faz. O que importa é a obediência. Você ama, porque a Bíblia está dizendo para você amar. Você perdoa, porque a Bíblia está dizendo para você perdoar, ok? Você serve, porque a Bíblia está dizendo para você servir. Você ora pelas pessoas, porque a Bíblia está dizendo para você orar. Só isso. Simples assim. E por fim, compartilhe o que aprendeu com pelo menos 2 pessoas essa semana e as convide para o nosso próximo encontro. Bem prático, hein? Cara, preciso falar com você um negócio. Qual é o fermento que leveda a sua mente? Vamos orar. Vamos orar. Fica em pé.